Olá, sejam muito bem-vindos! Vamos mergulhar hoje no básico, no essencial, para começar a usar um Arduino com total segurança. Sabe, para perder de vez aquele medo de queimar algum componente. Essa sensação é um clássico, né? A gente pega um Arduino novinho, a cabeça cheia de ideias, mas ao mesmo tempo bate aquela ansiedade. E se um fiozinho errado queimar a placa? Ou pior, a porta USB do computador? E olha, o risco existe, não é lenda. Um curto-circuito é assim instantâneo e pode sim danificar tudo de forma permanente. Mas a ótima notícia é que é muito fácil de evitar. Basta entender o básico do que está acontecendo ali. E para desmistificar a eletrônica de uma vez por todas, vamos usar uma comparação que todo mundo entende. Vamos pensar no circuito elétrico como se fosse um sistema de encanamento de água. Simples assim. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Pensa só, os elétrons são como a água, os fios são as mangueiras, e a fonte de energia, tipo uma bateria ou o próprio Arduino, funciona como uma caixa d'água bem alta que cria pressão. De repente, uma coisa super abstrata se torna quase física, dá para visualizar. Ok, com essa analogia da água como nosso guia, vamos focar em 3 conceitos que são a base de tudo. Entender isso é a chave para montar qualquer circuito com segurança, com confiança. Primeiro, a tensão. Usando o nosso exemplo, a tensão é a pressão da água. Imagina uma caixa d'água bem no alto. Ela cria muito mais pressão para empurrar a água pela mangueira, certo? Na eletrônica é igual. Mais tensão significa mais força para empurrar os elétrons. E o legal do Arduino é que ele já nos dá uma pressão padrão de 5 volts nos pinos de alimentação. É uma força super conveniente e segura para a maioria dos projetos de quem está começando. Ideal para alimentar LEDs, sensores e outros componentes pequenos. Bom, se a tensão é a pressão, a corrente é o fluxo de água em si. É a quantidade de elétrons ou de água que está passando por um ponto a cada segundo. É a corrente que, no fim das contas, faz o trabalho de verdade, sabe? É ela que gira o motor ou acende um LED. E por último, mas talvez o mais importante para nossa segurança, a resistência. Pensa em pisar na mangueira. Quando a gente pisa, a gente dificulta a passagem da água. O fluxo diminui. Num circuito, um componente chamado resistor faz exatamente isso. Ele limita, ele controla a quantidade de corrente que pode passar. E é fundamental entender isso aqui. A resistência não é um problema, muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta essencial. Sem ela, o fluxo de elétrons seria totalmente descontrolado, perigoso. A resistência existe para proteger os componentes do circuito. Certo. Agora que a gente já entende os 3 pilares, força, fluxo e controle, podemos falar sobre como eles se juntam para fazer um circuito funcionar. E claro, o que acontece quando essa união dá muito errado. Vamos falar do erro mais comum e perigoso de todos: o curto-circuito. Vamos pensar um pouco. Se a resistência é o que controla o fluxo, o que acontece se a gente simplesmente tira ela da jogada? A energia, assim como a água, vai sempre buscar o caminho mais fácil, o caminho com menos oposição. E os elétrons vão querer ir do ponto de mais energia para o de menos energia o mais rápido possível. E isso é um curto-circuito. É criar um caminho livre, uma autoestrada sem pedágio e sem limite de velocidade para a corrente. Essa enchente de elétrons sobrecarrega tudo, gera um calor absurdo e destrói os componentes em uma fração de segundo. A imagem mental é essa mesma. Força máxima, sem nada para controlar o fluxo. O resultado é caos. É exatamente por isso que a gente sempre precisa de algum componente que ofereça resistência no caminho da energia. Mas olha só, com esse conhecimento, o medo simplesmente vai embora. E no lugar dele, entra confiança. A eletrônica deixa de ser aquela caixa preta assustadora e vira um sistema lógico, que dá para gerenciar e controlar. Então, para resumir, o que a gente precisa guardar é: tensão empurra, corrente é o fluxo que faz o trabalho, e a resistência controla esse fluxo. E lembrar sempre que tudo tem um pouquinho de resistência, até um fio. O perigo mora num caminho com resistência praticamente zero. É isso que é o temido curto-circuito. E essa é a grande virada de chave. Não se trata mais só de conectar fios coloridos. Agora, cada fio, cada componente, é uma decisão consciente de como guiar e como controlar a energia para criar algo que funcione, para criar algo incrível. A partir daqui, a conversa muda. O foco deixa de ser o que não fazer e passa a ser o que é possível criar. Com essa base sólida, o universo de projetos com Arduino está aí, totalmente aberto para ser explorado.